Fala aí, pessoal. Hoje a gente vai ter mais um vídeo. O vídeo de hoje é continuação da série. A nossa série que a gente tem um objetivo de obter todos os poderes de todas as unidades da ficção na vida real. Esse é o objetivo impossível dessa série. Como eu já expliquei no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, confira o vídeo anterior dessa série. E bem, continuando aqui a série, né, que o objetivo é ter todos os poderes, todas as unidades da ficção na vida real. Bem, a gente vai fazer primeiro uma análise das primeiras Yanderes. Bem, as primeiras Yanderes que a gente vai tentar obter os poderes são as Yanderes que têm poderes que envolvem previsão do futuro, que é no caso que é Yuno Gazai e a Missa de Death Note. Aí vocês devem estar perguntando por que eu escolhi essas Yanderes, por que não tentar obter os poderes de outras Yanderes da ficção, só que na vida real? Porque os poderes dessas duas Yanderes são os poderes mais fáceis de você obter na vida real. Por quê? Porque são poderes de previsão. Se você fizer um algoritmo de programação, se você usar um algoritmo muito complexo, você consegue prever o futuro com um algoritmo absurdamente complexo que tem um número de variáveis absurdamente complexas. Aí você consegue fazer uma previsão do futuro e aí você consegue ter esse poder fictício na vida real. Obviamente não vai ser perfeito, isso é óbvio. Como eu já expliquei no vídeo anterior, o objetivo dessa série é conseguir os poderes das Yanderes da ficção na vida real, só que a gente vai conseguir esses poderes da maneira mais próxima possível, da maneira mais, digamos que, mais próxima do sentido do que a realidade pode permitir. Então, obviamente, não vai ter nada de sobrenatural, vai ser com tecnologia. Vai ser extremamente difícil, mas a gente vai tentar. A gente vai tentar, no caso. E bem, a gente tem aqui a Yuno Gazai e a Missa. Quais são esses poderes de previsão? Você tem a Yuno Gazai, aí está considerando a Yuno Gazai humana, que tem o Diário do Futuro. O Diário do Futuro ele permite prever eventos futuros. Ele basicamente tem um texto, ele dá um texto com um evento futuro, diz aí, amanhã vai acontecer tal coisa com você no local tal. Esse é o Diário do Futuro. E a gente tem a Missa, que tem os olhos de Shinigami. Os olhos de Shinigami já é uma previsão de expectativa de vida. Ele basicamente diz a expectativa de vida da pessoa. A pessoa ela tem tantos anos e tantos meses e tantos dias de expectativa de vida. Ela vai viver esse período de tempo. Basicamente são dois poderes de previsão que a gente vai tentar fazer com algoritmos. Os dois são absurdamente difíceis, que envolvem muitas variáveis para a gente ter. Quanto mais variáveis, mais certeza a gente tem na previsão. E para poder facilitar essa tentativa nossa, né, de ter esses poderes na vida real, para facilitar, eu resolvi dividir esse sistema de previsão em vários tipos de previsão. Vamos aproximar aqui para ver. A gente tem primeiro a previsão imediata. O que seria a previsão imediata? Prever eventos que vão acontecer entre segundos até 3 minutos no futuro, ou seja, são eventos que são iminentes de acontecer, vai acontecer agora. Basicamente a previsão imediata ela vai prever, daqui a 20 segundos alguém vai te atacar, alguém vai te dar um soco no seu ombro, daqui a 20 segundos, ou daqui a 20 segundos você vai tropeçar não sei onde. Basicamente é uma previsão imediata de eventos que vão acontecer pouco tempo no futuro, ou seja, segundos ou até 3 minutos no futuro. E aqui está o exemplo, né? Um ataque iminente, ou uma armadilha, você vai cair numa armadilha. Um acidente, um carro está indo na sua direção, vai bater. Basicamente é uma previsão imediata. Você tem a previsão diária. O que é a previsão diária? Que vai prever eventos que vai acontecer entre 1 a 6 dias no futuro, que são eventos que vão acontecer, por exemplo, amanhã, depois da manhã. Basicamente, isso a gente tem aqui o exemplo, aí tem prever o clima ou eventos sociais, né? São previsões de prever clima, eventos sociais, eventos que acontecem no dia seguinte, por exemplo, o aniversário de alguém, ou amanhã vai chover no local tal, amanhã esse lugar tal vai chover. Basicamente são eventos assim. E a gente também tem a previsão mensal. O que é a previsão mensal? Ela vai prever eventos que vão acontecer entre 1 a 6 meses no futuro.
Basicamente são eventos que acontecem dentro do mês em que você está, até 6 meses no futuro. E aí você tem acontecimentos geopolíticos de grandes povos, por exemplo, um país tal vai fazer uma sanção contra o país Y. Ou então uma moeda tal vai valorizar ou desvalorizar. Acontecimentos geopolíticos e financeiros. E aí você tem a previsão anual, que vai prever eventos que vão acontecer entre 1 a 10 anos no futuro, que aí vocês vão percebendo que quanto mais tempo quanto mais tempo é necessário para fazer a previsão, mais difícil é você fazer. Por quê? Porque aí, quanto mais longe a previsão, o número de dados que você precisa, variáveis, é muito maior. Porque a previsão fica muito mais complicada de você fazer com mais certeza. Aí você precisa de mais variáveis. E aí você tem aqui a previsão anual. Tem muitos exemplos, pode ser algum evento geopolítico, só que mais complicado de prever. Meu exemplo da previsão mensal, só que são eventos mais impactantes, podemos dizer assim. E você tem a previsão cosmológica, que é a previsão cosmológica, prevê eventos que vão acontecer entre 10 anos até milhões de anos no futuro. Por exemplo, um eclipse, uma passagem de cometa próximo da Terra, né? Uma passagem de um cometa próximo da Terra. Basicamente são a previsão de eventos que são cosmológicos, que vão acontecer daqui a muito tempo, muitas décadas. Basicamente são esses dois tipos de previsão que a gente tem do futuro. Assim, um exemplo bom, né, de previsão anual ou cosmológica, dependendo de como você vê, é a expectativa de vida, que basicamente vai prever a expectativa de vida da pessoa, que é justamente o quê? É justamente o poder de Missa, que ela tem os olhos de Shinigami e ela prevê a expectativa de vida, quanto tempo a pessoa vai viver. Bom, prever a expectativa de vida a gente pode classificar tanto como previsão anual ou previsão cosmológica. Eu acho que é mais adequado como cosmológica. Na verdade é meio entre os dois, né? E bem, são esses os tipos de previsão. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer algoritmos de programação, né, em Python. Eu vou tentar usar o Python. Vamos fazer algoritmos para cada um tipo de previsão. E aí a gente vai juntar todos esses algoritmos em um só e a gente vai ter o Diário do Futuro definitivo, que vai ser uma versão rudimentar do Diário do Futuro, de Yuno Gazai, com vários tipos de previsão do futuro. Vai ser meio que uma fusão entre o Diário do Futuro, de Yuno Gazai, e os Olhos de Shinigami de Misa, com vários tipos de previsão. E aqui, né, tem um desenho estranho, né, que vocês estão vendo. Isso aqui é um exemplo de previsão imediata. Aqui vai ser a primeira ideia do primeiro algoritmo que a gente vai tentar fazer, né? Que é um algoritmo em Python. E como é que vai funcionar esse programa? A gente tem aqui um exemplo de previsão imediata, que é o seguinte. Imagine que você é esse ponto preto. Esse ponto preto é você. E esse ponto azul é o quê? É um oponente que ele está indo na sua direção de atacar. Ou seja, uma previsão imediata, um acontecimento que vai acontecer literalmente daqui a segundos ou minutos. Uma previsão imediata. E aqui a gente tem como é que vai ser essa previsão, né? Um algoritmo mais simples para a gente começar. Como é que funciona? Se o oponente está indo em direção em linha reta, você vai ter sensores. Essas setas vermelhas, elas são sensores que identificam a direção do oponente. Basicamente, se o oponente está indo pela frente, por trás de você, pela esquerda ou pela direita, basicamente ele vai identificar a direção que o oponente está indo na sua direção, basicamente de onde vem o oponente. E a gente também vai ter sensores que vão identificar a distância entre você e o oponente, sensores que identificam a distância entre você e o oponente, e sensores que identificam a velocidade do oponente, a velocidade que o oponente se aproxima de você. Aí, sabendo a distância e a velocidade e a trajetória do oponente, você consegue calcular o instante de tempo que o oponente vai chegar até você. Por exemplo, se o oponente está indo a 1 metro por segundo, ele está a uma distância de 15 metros de você, ele está indo 1 metro por segundo. Aí o que o programa vai fazer? O programa ele vai verificar primeiro se a trajetória dele é retilínea.
Se ele está indo em linha reta até você, significa o quê? Que ele vai demorar 15 segundos para chegar até você. Por quê? Porque ele está numa velocidade de 1 metro por segundo. Aí o programa vai fazer esse cálculo e vai falar, ó, daqui a 15 segundos o seu oponente na esquerda sua, na sua esquerda, ele vai chegar em você daqui a 15 segundos para te golpear. Aí você vai saber e aí você vai contra-atacar, né, obviamente. E aí a gente tem o exemplo que é um cálculo muito mais difícil, que é o que é a previsão de trajetória e espiral. Que como funciona? Se o seu oponente, se ele ao invés de ir em linha reta, se ele resolver fazer uma trajetória em espiral, ou seja, ele vai dar uma volta ao redor de você, ele vai ficar, basicamente ele vai tentar dar voltas ao redor de você para se aproximar. Se a trajetória for em espiral, aí a gente tem um cálculo muito mais complexo, que eu vou abordar no próximo vídeo. É um cálculo muito mais complexo para poder saber o instante de tempo em que o oponente vai chegar até você. E basicamente esse é um exemplo de previsão imediata que a gente vai tentar fazer no programa Python. E é isso, esse vai ser o início, né, da nossa série. E o objetivo, como eu já falei antes, é ter todos os poderes de todas as unidades da ficção na vida real. No início, a gente tem esses poderes mais simples que podem ser feitos com programação. Conforme a gente for avançando e a gente for tendo Yanderes cada vez mais poderosas, vai ficar cada vez mais complicado e aí a gente vai ter Yanderes com poderes que já vão envolver nanotecnologia e aí vai ficar muito mais complicado. O que eu torço, né, é que no futuro talvez o canal tenha mais dinheiro e aí no futuro, quando o canal tiver mais dinheiro, aí talvez eu consiga investir em nanotecnologia para poder conseguir ter os poderes de Yanderes mais poderosos. Mas aí vai ser muito mais complexo, vai ser muito mais difícil. Mas no início a gente vai focar em Yanderes que tem poderes que podem ser programáveis com linguagem de programação. Ajudem o canal comprando meu livro, link na descrição.